Oi, pessoal! Mais uma live aqui, vamos esperar alguém entrar. Hoje nós vamos estar aqui com a Andréia Rodrigues e comigo, Priscila Domingos. Vamos falar sobre a infância e adolescência, né? A saúde mental das nossas crianças e adolescentes, principalmente no Setembro Amarelo, né? Vamos lembrar aí que o Setembro Amarelo é um mês de conscientização vamos usar outra palavra, né? De subsídio, né, André? Sim. Para não cortar a nossa live aí. Tô chegando aqui, gente. Tô chegando. Então, vamos falar hoje acerca desse assunto, né? Que deveria ser comentado em todas as escolas, né? Deveria ser dito mais nas escolas, isso deveria ser mais, como é que eu posso dizer assim, deveria ter mais cuidado com as nossas crianças em relação a essas questões, né? Então, nós vamos abordar esse assunto aqui hoje, que é sobre a saúde mental da criança e do adolescente, quando se fala de questões do Setembro Amarelo. Repetindo, acabou de entrar uma colega ali, que não sei quem que é. Não sei quem que é, então, repetindo aí, vamos estar falando nessa questão do Setembro Amarelo voltado para crianças, para infância. Quem é a colega, né? Deixa eu ver. Para infância. Não dá pra ver aqui ainda. É você? Só eu. Eu achei que estava falando mais alguém. Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, né? Como a Priscila estava dizendo, para falar um pouquinho sobre... a gente pode falar depressão na infância, né? Pode ser uma depressão. A depressão na infância, ansiedade, né? Que muitos falam-se muito pouco. E hoje a gente vai trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então vão convidando o pessoal aí, vão chamando e compartilhando essa live, porque é muito importante esse assunto, gente. A gente tá meio desorganizado aqui hoje, porque a gente teve um atraso aqui, estávamos em reunião, então acabou que a gente tá meio enrolado aqui, tá? Mas o assunto vai, né, ser dito, vai ser, como que eu posso dizer assim, comentado aí da mesma maneira, tá? Vamos tentar passar o máximo de informações para vocês da mesma maneira, tá? Tem que ligar o ring light lá, né? Vou ligar. Tá meio escurão aí. Já também vamos entrar pelo Instagram da Andréia, né? Que tivemos um contratempo aqui, mas também estaremos entrando pelo Instagram da Andréia. Repetindo, acabou de entrar mais uma pessoa aí, muito bem-vindo. Não enxergo daqui, me perdoa, em nome de Jesus, não consigo ver quem que é que entrou ali, gente. Deixa eu ver quem que entrou. Tem essa dificuldade. Mas nós vamos falar sobre a saúde mental das nossas crianças, depressão, ansiedade, principalmente no Setembro Amarelo, tá? Nós vamos trocar a palavrinha que é conhecida aí, né, no dia a dia, para o Instagram não cortar nossa live, então nós iremos usar a palavra subsídio, tá? Já dá para entender sobre o que é, né? Então, Instagram, estamos direto também pelo YouTube, então para nós não, para nossa live não cair. Então nós estaremos falando sobre subsídio na infância e na adolescência. Então convida mais gente aí, né? É um assunto importante, um assunto que é necessário acima de tudo. Tá bom, pessoal? E convida mais gente para podermos adentrar logo no assunto. Andréia, não me deixe aqui sozinha. Vou tomar uma água aqui, gente, mas não saiam daí. Tá? Quem já entrou, não saia. Fique, nós estamos sem auxiliares aqui hoje, né, Priscila? Tá tudo improvisado. Então, tá bem improvisado hoje. Então tem que levantar, tem que ligar a luz, tem que mandar convitinho pro pessoal. Aqui a Érica. Pai do Senhor, pastora Érica. Seja bem-vinda. Pastora Érica. Deixa eu ver, tem mais alguém que entrou aqui, mas eu não consigo ver. Estamos no YouTube com 20 pessoas ao vivo. Oh, que bênção! Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Como vocês acabaram de entrar aqui agora, vamos repetir. Estamos falando hoje na nossa live sobre o Setembro Amarelo, mais especificamente na infância. A relação do Setembro Amarelo, né, na infância. Ou seja, a depressão, a ansiedade nas nossas crianças. Né, como tem acontecido, infelizmente, né,
Vou repetir, vamos trocar a palavra para nem o YouTube nem o Instagram nos cortar. Então, mas como tem acontecido subsídios, né? Subsídios na infância e na adolescência, algo muito triste e terrível que tem de ser comentado, né? A saúde mental das nossas crianças tem que ser cuidada, tem que ser avaliada, né? Tem que ser preocupada. Então, as escolas têm que comentar mais sobre os assuntos, as igrejas e assim por diante, né? O próprio governo tem que investir um pouco mais em campanhas específicas para a saúde mental das nossas crianças, ok? Porque criança, ela pode ter uma depressão, ela pode ter uma ansiedade, mas a demanda nunca vai ser dela, é uma demanda externa. Então, a gente tem que entender quais são essas demandas externas, avaliar isso, né, para que essas crianças elas possam de fato melhorarem e não acabar chegando a esse ponto, né? Andréia? Vamos começar com uma oração, como sempre, né, Pri? Sim, Enquanto claro. o pessoal chega, vão compartilhando aí essa live, a gente vai estar fazendo uma oração. Pai querido, nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, para passar conhecimentos para todas as pessoas que estão entrando ao vivo, aquelas que ainda vão assistir, sobre esse assunto que hoje em dia é pouco falado, sobre as nossas crianças, sobre ansiedade, crise de ansiedade, sobre depressão, síndrome do pânico. Que o Senhor possa nos capacitar, nos orientar, nos dar sabedoria neste momento e que possamos passar, Senhor, a informação que as pessoas possam compreender o que nós estamos passando nesse momento. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Você aí que estiver interessado, já vai mandando sua pergunta aí já, gente, tá? Pode mandar sua pergunta. Olá, Andréia, tem algumas pessoas ali no Instagram também. Tô tentando acenar para elas aqui. Mas o nome é meio complicadinho da gente, né? Gente, quem não enxerga direito, até com óculos de longe, é complicado mesmo. É complicado mesmo. Eita, nós, viu? Eu tô tentando enxergar aqui também, porque ele tá um pouquinho longe do nosso celular, do nosso aparelho. Então, por isso a gente não consegue estar vendo todo mundo. Que eu tô com o meu celularzinho ligado aqui, mas não aparece todos que aparece pra Priscila. Vamos às apresentações? Vamos. Andréia, pode se apresentar aí. Eu sou a pastora Andréia, psicanalista, sexóloga, fazendo especialização em infanto-juvenil, também transtorno de personalidade. Sou casada há 32 anos com o pastor Elcio, tenho 4 filhos, 8 netos. Nossa, então, né? E amo cuidar de pessoas, amo estar aqui passando esse conhecimento para vocês. Já tenho ajudado muitas mulheres, vários adolescentes, e o nosso intuito aqui é passar conhecimento e ajudar vocês aí também que estão entrando aqui nesta live de todas as sexta-feiras que nós estamos aqui às 15 horas, tá? Então, toda sexta, anote aí, coloque o sininho para ativar, coloque o relógio aí, o alarme para despertar, para vocês não perderem essas sexta-feiras que nós estamos aqui. Isso mesmo. André, será que não é bom puxar ali um pouquinho mais pra cá, do Instagram? Bom, gente, pra quem não sabe, meu nome é Priscila Domingos, eu sou psicanalista, sou professora de formação, né, com especialização em psicologia cognitivo-comportamental e também sou... Desculpa, eu achei que ia cair o negócio aqui, gente. Nossa, sou psicoeducadora também, gente. Então, nós estamos aí para poder trazer o maior número de informações possíveis para vocês e automaticamente também apresentar nosso trabalho também para estar ajudando vocês, tá ok? Bom, vamos lá, André, vamos começar? Vamos. Eu puxei algumas informações aqui bem relevantes, que eu achei bem relevantes e assustadoras, tá? Não vou mentir não, são assustadoras, tá? Eu puxei alguns dados e estatísticas do Brasil, né, em relação a essas questões de subsídios, né? Vamos deixar essa palavra aí, né? De subsídios em crianças e adolescentes, tá? Então, olha, o número é alarmante. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos cometem subsídio por ano no Brasil. Isso é muita gente. Muita gente. Pensa, nossa, misericórdia. Isso também tem de acordo com
dados levantados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então é um negócio sério, são pesquisas sérias, né? Não é uma coisa boca a boca, não. Né? É uma pesquisa bem séria, né? É um crescimento preocupante que diz onde a taxa de subsídios entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil de 2011 até 2022. O crescimento foi o maior registrado na população em geral. Aí a gente se pergunta o que aconteceu nos anos de 2011 entre 2022 para que acontecesse tanto esse aumento, né, nessa taxa de uma coisa tão terrível assim nas nossas crianças e adolescentes. O que você acha, André, que foi que contribuiu para isso? Eu creio que a ausência dos pais, né? Hoje em dia as mulheres trabalham fora e por causa desse motivo as crianças ficaram muito sozinhas, somente nas telas, às vezes com babás, né? Mas a atenção do pai, a atenção da mãe, infelizmente, fazem com que essas crianças se sintam solitárias, sozinhas. Telas, infelizmente, elas causam ansiedade para a criança, depressão, porque fica no quarto. Geralmente é no quarto. Geralmente. E lá tá só nas telas jogando ou assistindo. Para quê? Para preencher esse vazio que elas sentem a falta do pai e da mãe. Eu acho que um dos principais motivos é a ausência dos pais. A gente não tá culpando o pai e mãe de ninguém aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus, a questão não é essa não, tá? Aqui no YouTube, Paulo Santos. Com todo respeito, duas mulheres lindas e inteligentes estão de parabéns. Obrigada, Paulo. Tudo bem. Wenda, acho que é isso, disse oi. Oi, 2025. Oi, querida. Deus te abençoe. No Instagram eu não consigo enxergar, gente. No Instagram tá a Jucimara, tá o Gladson, que tá mais perto agora, né? Tá a pastora Érica, tá a Marilene lá de São Paulo. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Gente, pode lançar perguntas, tá? Eu concordo plenamente com o que a Andréa falou e volto a repetir. Ninguém tá culpando pai e mãe aqui não, a questão não é essa. Mas o aluguel tá mais caro, né? Nos últimos 10 anos, se você for pesquisar, tá muito mais caro. A comida tá muito mais cara, tudo tá muito mais caro e o salário não tá acompanhando. Não. Né? Também não tô criticando o governo, o intuito aqui não é esse, tá? Não estou pondo culpa em ninguém. Mas a vida está ficando cada vez mais complicada em termos financeiros. Então as mães, né, que antes eram só os pais que saíam para trabalhar, as mães também estão precisando sair para trabalhar. Fora, infelizmente, que muitos casamentos estão se acabando. É outra coisa, que a taxa de divórcio, ela piorou muito nos últimos 10 anos também. Qualquer hora a gente pode trazer acerca desse assunto também, né? José Faraújo, oi querida, boa tarde pra você, seja bem-vinda. E a gente tem que ter noção disso, então a vida está ficando cada vez mais complicada e as crianças estão pagando o preço, infelizmente, né? Mas uma das coisas que você disse aí, Priscila, que o número de divórcio aumentou demais. Isso também é uma das questões que deixa muito a criança vulnerável. Sim. E com tristeza, e através dessa tristeza vem a depressão. Sim, com certeza. Porque às vezes os pais, né, decidem, por exemplo, se casam, decidem formar família, ter filhos, mas com o tempo vê que não é isso mesmo que queria, ou por algum outro motivo não deu certo, tem a separação. Quando tem filho é muito difícil porque a criança sente, a criança sofre. Então ela já começa com um trauma de abandono, porque querendo ou não, quando o pai sai fora de casa ou a mãe, para a criança isso é um abandono. Sim. Né? Então, ninguém tá falando que tá, gente. É a interpretação da criança. Sim, né? Sim. E assim, é um trauma que vai ser causado na criança. E através disso, infelizmente, muitas crianças ficam depressivas, com crises de ansiedades. E às vezes, que nem na escola, tem a festinha das mães ou dos pais. E às vezes, um deles não estão nessa festinha. Todas as crianças tem seus pais ali, mas ele não tem. Então é um dos motivos também
que a criança vai ficando depressiva. E fora algumas outras coisas que vai acompanhando tudo isso, né, Priscila? Verdade, você falou algo muito interessante, é fato isso. A criança vê, por exemplo, na escola, uma reunião de pais, é só o pai que vai, é só a mãe que vai, em festinha da escola. Isso não é só nessa questão não, tá? De divórcios ou de até mesmo ser um pai solteiro ou uma mãe solteira. Isso é generalizando. A criança, ela aprende por associação. Ela se compara demais. Então, por que o amiguinho tem, né, o pai presente, ela não tem? Por que o amiguinho tem a mãe presente, ela não tem? E vice-versa, tá? Isso você pode ver por vários ângulos. Por que um amiguinho tem uma mochila bonita? Por que um amiguinho tem a mochila de personagem X e ele não pode ter? Então, a criança, ela se compara o tempo todo. E isso começam aí a nascer os complexos de inferioridade. Que se a gente adulto não for cuidando, né, não for reparando, isso aí pode virar uma bola de neve e desencadear aí depressões, ansiedades, né, nas nossas crianças no dia de hoje. Então não é tão simples quanto parece, tá? É complicado a vida da mãe e do pai. Ser mãe, ser pai não é muito fácil. Porque primeiro que tudo é culpa nossa, né? Tudo é culpa nossa. E segundo que nós não somos perfeitos e nunca vamos ser. Mas a gente tem que ter um olhar especial para as nossas crianças, sabe? Entender que nunca a maneira com que a criança está se expressando, com que ela está se comunicando, nunca isso vai ser uma frescura, nunca isso vai ser um exagero, não. Vai ser a maneira com que ela está conseguindo passar aquilo que ela está sentindo. Então, a criança está fazendo muita birra, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, né? Principalmente na comunicação, ela ainda não está entendendo a maneira clara de se comunicar. Então, perceba que em nenhum momento eu falei assim, se a criança faz muita birra, a culpa é sua. Não, não é nada disso. Mas se a criança faz muita birra, vamos entender o porquê das birras. O porquê ela não está acompanhando as outras crianças. Criança de 6, 7 anos está fazendo birra, se jogando no chão, enquanto as outras crianças já estão avançando um pouco mais. Então vamos começar a entender um pouco mais a linguagem da criança, para a gente poder entender especificamente quais são as demandas dela. Tá? Eu costumo dizer que criança não tem problema, né, André? A gente sempre fala isso. Criança não tem problema. Criança tem boleto? Não. Criança não tem boleto. Criança tem nem desafeto. Às vezes fica bravo com alguém, 5 minutos depois já tá lá. Amiguinho se pega ali, se gruda no cabelo do outro, eles 5 minutos já estão brincando. Não, quem tem problema somos nós. Então nós temos que ficar atentos o tempo todo, observando a criança para ver essa comunicação dela. O que ela quer dizer, né? Vou dar um exemplo aqui. Alguns dias atrás, né, aconteceu um evento no local de uma criança chamada... Meu filho, para quem não sabe, meu filho é autista. Mais pra frente eu vou contar outras coisas também acerca do meu filho nessa questão de depressão e ansiedade. E meu filho estava em um local onde haviam várias crianças. E uma criança disse pra ele assim, chamou ele de... Meu Deus, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho... perdedor. Chamou ele de perdedor. Várias vezes. Falou que ele era um perdedor, que ele não sabia fazer nada direito. A criança, olha só o linguajar da criança. Falando que ele era perdedor, que ele era um bebezinho. Tudo que ele fala, bebezinho, vai lá chorando pra mamãe. Gente, uma criança falando isso, uma criança de uns 8 anos. Onde essa criança ouviu isso? Em algum lugar ela ouviu, né? Mesmo que não tenha sido dentro de casa, em algum lugar ela ouviu. Sim. Então ela apresenta esse comportamento dentro de casa. Então pode ser que o pai e a mãe não tenham dito isso, né? Mas de alguma maneira ela se comunicou de uma maneira aí deturpada dentro de casa, para os pais poderem pegar, o que está acontecendo com você? Você está assistindo o quê? Né? O que estão te ensinando na escola? Né? E assim adiante. Ela só reproduz. Criança reproduz. Criança é espelho. Então ele ouviu isso em algum lugar. Tá? A minha preocupação não foi nem com meu filho, porque a gente conversou com ele entendeu, ele, apesar de ele ser autista, né, assim, a gente tem que saber comunicar com o autista, eu não vou simplesmente falar, ele é autista, então eu vou deixar pra lá, não, sentei, conversei com ele, graças a Deus ele entendeu, a questão aí não foi nem a do meu filho, a questão foi tentar entender de onde essa criança ouviu isso, né, foi até uma preocupação, onde essa criança está ouvindo essa coisa, pra achar que um outro ser humano é um perdedor. Então a gente tem que perceber, tem que estar sempre analisando a comunicação da criança. Uma coisa que você falou aí, que também é muito sério, às vezes a criança ela não tem coragem até mesmo de falar para os pais, que é o bullying na escola. Sim, como verdade. Você estava falando aí do seu filho, né? A criança começou a falar para ele que ele era um perdedor. Então palavras que às vezes a criança escuta, né, vai lá na mente dela, fica gravada
e é onde ela começa a achar mesmo que ela é aquilo que ela ouviu. E o bullying na escola, infelizmente, as crianças, elas têm medo de até mesmo de falar pro pai, eu tenho vergonha. Esse dia eu estava vendo um relato de uma pessoa até mesmo conhecida, né, que ela sofria muito bullying na escola e ela não falava pros pais, porque tinha vergonha. Ela tinha vergonha. O bullying que ela sofria por causa do tamanho dela, né, várias outras coisas, e ela foi crescendo ouvindo esse bullying. Só que essa criança, ela começou a não ter vontade de sair de casa. E com a pandemia piorou. Meu Deus. Piorou. Então começou a ficar fechada dentro de casa. Quando chegou na escola, que terminou o ensino médio, essa criança que já era uma adolescente não quis mais voltar para a escola, não quis fazer uma faculdade, por medo de estar acontecendo a mesma coisa que era os bullying. Só foi contar para os pais quando já estava na fase de juventude. E os pais, assim, não perceberam que essa criança estava deprimida, que essa criança estava com crise de ansiedade, e quando falava de sair de casa, ela tinha crise de ansiedade, não queria, tinha medo das pessoas por causa do bullying que ela sofreu na escola. Então, hoje, ele vive mais dentro de casa, né? Ele tem um estúdio também, né? Ele também interage, ele traz conhecimento para as pessoas, mas ele está tratando com psiquiatra, está tratando com terapia. Por causa do bullying, ele se sentiu cresceu uma criança com depressão, com crise de ansiedade e síndrome do pânico. Uma coisa puxando a outra, né, Priscila? Então, o bullying na escola, às vezes, não falar já está falando. Sim. É um sinal. Se a criança está quieta dentro de casa, se a criança mudou o comportamento, tem que ficar atento porque alguma coisa está acontecendo. Como é que foi seu dia na escola? Ah, legal, legal. Não quer comentar sobre o assunto, né? Sim. Já é um indício de alguma coisa ruim, né? Eu tive uma paciente que ela sofreu muito bullying na escola. E ela sofreu bullying na escola com 4 anos, 4, 5 anos. Hoje ela tem, né, já é uma adolescente. Não vou entrar em detalhes, né, para não correr o risco de expor ninguém. Uhum. Mas hoje ela já é adolescente e até hoje ela tem resquícios disso, a ponto dela ter sido afastada da escola, porque ela pegou pânico da escola mesmo, desenvolveu síndrome do pânico, e ela não tá indo à escola, na escola, ela vai concluir o ano sem ir na escola, não quer saber, tá? E note que, olha o que eu vou falar, às vezes o bullying ele é tão pesado na escola que muitas vezes ele nem está sendo mais praticado, mas aquela criança ela ainda está com aquela, como é que eu posso dizer assim, com aquele resquício daquele bullying. Nesse caso, ela foi muito perseguida na escola. Aí chegou ao ponto dela depois não estar sendo perseguida, mas criar paranoias, né? Paranoias de achar que estava sendo, a ponto de achar que todo mundo, na hora da prova, todo mundo estava olhando para ela, especificamente para ela, para poder julgar a prova dela, né? Chegamos a conversar, falar para ela, mas daí você não acha que é impressão sua? Ela, não, eu tenho certeza, eu olho e vejo, eles estão olhando para mim, eles combinaram para olhar para mim na hora da prova. Então, olha como que essa pressão psicológica, né, nessa idade tão da infância, né, numa idade de tão falta de amadurecimento no cérebro, pode acarretar uma coisa mais grave lá na frente, a ponto dela achar que estava sendo perseguida até mesmo quando não estava sendo perseguida. Então isso é sério, não é brincadeira. É mais um assunto que a gente pode trazer mais pra frente, especificamente, né? O bullying, né? Aliás, vocês coloquem os assuntos que vocês se interessam, gente, né? E podem estar mandando perguntas aí à vontade. Andréa, tá vendo quem é que tá ali no Instagram? Ali tá a irmã Zenate. Jesus, peraí. Boa tarde, Paz Senhor irmã Zenate. A Cristiane Teixeira. Falar nisso, eu combinei com a Cristiane, Priscila, pra gente fazer uma live com ela. Sobre algo que ela já passou, né? Um relacionamento abusivo. Então, e ela concordou, a gente vai estar marcando com ela essa live também. Perfeito. Tá? A Érica Nunes também está ali conosco. E a Jucimar, ela fez um comentário aqui, quando a gente falou de ficar atenta com as crianças, né? Pai do Senhor, Ju, tudo bem? Jucimar também, psicanalista. Prestar atenção na criança, se ela está comendo demais ou não. Sempre atento aos nossos filhos. Gente, toda mudança é um sinal de alerta. Sim. Né, Pedro? Até na vestimenta. Sim.
toda mudança é um sinal de alerta. Na vestimenta, precisa ficar mesmo atento, porque às vezes tá calor e a criança está com roupa de frio, tá muito tampada. Alguma coisa está acontecendo. O que pode ser? Pode ser que seja que ela esteja se mutilando, pode ser que ela esteja com marcas. Então, assim, fique atento também. O que leva também uma depressão na criança? Maus tratos. Sim. Não necessariamente só dentro de casa, tá, gente? Sim. Maus tratos, de maneira geral. Maus tratos, abuso, né? Abuso não só sexual, mas também verbal, né? Tem vários tipos de abuso que uma criança pode sofrer, mas ficar atento porque se tem muita agressão dentro de casa, tem que tomar cuidado. Tem criança que não fala, tem criança que ela engole, né? Ela esconde, então não vai falar, por medo também. Então, são causas que a criança pode levar a criança à depressão e ter esses pensamentos que nós já falamos aqui, né? Que tá falando sobre o subsídio, mas vocês sabem que não é isso. Só para o Instagram não cortar a gente. Então, assim, é o que leva as crianças também pensar a fazer isso. Por que elas pensam? Viu dentro de casa? Não, mas às vezes, até mesmo nos jogos, sim, que tem jogos que ensinam a criança a cometer esses atos. Tem, inclusive agora tá na moda aí, né? Não só a cartela de adesivos, mas o bichinho, né? Como que é o nome daquele bichinho que tem bastante aqui na Zona Norte? A capivara. A capivara, ela tá em alta, né? Uma gracinha, né? Os bichinhos, né? Da capivara. E tem um trabalho que é feito com adesivo de capivara. Se vocês, né, quem tá nos assistindo agora, se vocês não viram ainda, quiserem puxar na internet, vocês vão ver. Tem capivara que tá com a corda no pescoço, que tá com a arma na cabeça, que tá enforcando outra pessoa. Com uma faca, já vi também. Uma faca. Gente, pelo amor de Deus, não é conteúdo pra criança. Não. Né? Aliás, muitas coisas não são conteúdos para criança, inclusive desenhos. Existem desenhos infantis e existem desenhos animados. Por exemplo, não vou falar assim, tem gente que fala, é mimimi. Não é mimimi não, para pra analisar, tá? Pica-pau. Eu assisti muito Pica-Pau. Nossa, muito legal. Mas, gente, Pica-Pau, faz sentido Pica-Pau pra criança? Não faz. Não faz. O trator passa em cima dele, daqui a pouco ele já tá, né, de pé de novo. A criança não entende nada disso. É muita violência pra criança. Sim. Não dá. Aquele do Homer, os Simpsons, também não faz sentido a criança assistir aquilo. Então, existem desenhos e desenhos. Existem desenhos que nós, adultos, a gente assiste e acha muito engraçado e dá risada. A criança, ela não tem esse filtro, né? Ela não tem esse feeling de, opa, peraí, não, como que ele morreu ali, ele já tá de pé ali. Então, quantos casos a gente já não soube, inclusive eu soube até na minha família, de criança colocar, né, capinha de Superman e ir pra beira da janela e querer voar, achar que ia voar. Misericórdia. Então, é pesado, é perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que as nossas crianças têm visto dentro de casa, né? Vou colocar aqui, rapidamente, aqui, ó, quais são os principais fatores de risco que podem contribuir para esse tipo de atitude numa criança. Vamos lembrar mais uma vez, a palavra nós trocamos pela palavra subsídio, nem pro YouTube nem pro Instagram nos cortar, tá? Então, vamos lá. Transtorno mental, a depressão, né, a própria ansiedade e outros transtornos também, como até autismo, TDAH, tá? Isso daí pode fazer com que a criança ela desenvolva essa ideia ruim, né, de dar término, acabar com tudo. Histórico pessoal, né? Então, às vezes soube de alguém na família, já tem ali uma herança desse assunto na família, né? Fatores familiares e sociais, violência familiar, violência física, verbal, psicológica, abuso sexual, é o que a Andrea acabou de falar. Estresse, então é um bullying constante, às vezes não é na escola, às vezes o bullying é dentro de casa mesmo, né? Tudo que a criança faz é motivo de chacota, né? De deboche, comparações, né? Às vezes até de um irmão com o outro, né? E influência digital, que a gente tá falando aqui também. Então, é muita violência infantilizada, muita violência disfarçada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e se preocupar sim. Não tem nada a ver com geração diferente, que essa geração é mimizenta, não tem nada a ver. A gente tá falando de saúde mental de seres humanos, tá? Então, não tem nada de frescura. Saúde mental, a gente não brinca,
Sim. Certo? É isso mesmo. Você estava falando aí, até, se não me engano, acho que você falou de autista, né? Sim. Eu vi alguns relatos de pessoas autistas, elas também têm essa tendência, né, Pri? Tem. Você que já tem mais especialidade com autismo, o que você tem para falar sobre isso? Porque eu já vi vários relatos de crianças, jovens, né, e adolescentes que têm, né, a tendência. Não, que tem o aspecto, a gente pode falar aí do aspecto autista? Sim, aspecto né? autista, sim. Nós podemos falar, né? Porque eu acho que alguém tinha falado que tinha mudado alguma coisa, mas não, né? Não, nada não. Então, o espectro autista, né? Eles têm essa tendência, e eu já vi relatos de autistas também já ter feito isso. O que você me fala sobre isso? O maior índice de pessoas que cometem, né, o subsídio, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a maior parte tem algum tipo de transtorno mental, tá? Seja ele bipolaridade, seja ele autismo, TDAH, ansiedade, depressão. Então, já é um fator de risco, já é uma predisposição, alguma coisa pra gente já tomar conta, ter um cuidado específico com pessoas que possam ter qualquer tipo de transtorno mental, né, de deficiência, de uma maneira geral, né, não só uma deficiência mental, mas uma deficiência de maneira geral. Agora, o autista em si, independente da idade, ele já tem, né, essa tendência, já é preocupante, já pode, por quê? Eu vou falar aqui, pra quem tá nos vendo agora, quem não sabe, eu sou autista e tenho 2 filhos autistas. Então, eu vou falar como autista e vou falar como mãe de autista. Então, como autista, é muito fácil a gente entrar numa crise existencial, sabe? E outra, quanto mais, menos grave, tá? Porque autismo leve não existe, tá bom? Foi até mudado o termo por conta disso. Mas quanto menos grave o autismo, existem chances maiores até das pessoas cometerem, tá? Subsídio. Por quê? Porque ela vai se comparar o tempo todo com outras pessoas. Ela pode ter crises existenciais ali o tempo todo. Ela percebe que ela é diferente, tá? Eu tenho um filho autista que ele é nível 2 de suporte e ele tem atraso mental moderado. Ele tem a ciência de que ele é diferente. E pra ele é muito difícil isso, né? É muito complicado, a depressão dele é muito recorrente. E eu me lembro que uma vez, por 3 vezes, mas eu vou falar de uma vez específica. Por 3 vezes ele tentou se machucar, tá? Mas eu vou falar de uma específica, que eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas ele teve uma crise. Aí ele foi pro quarto, bateu a porta do quarto e foi pro quarto. A gente pensou, vamos deixar ele se acalmar, né? Ele ficou lá se acalmando, passou alguns minutos, ele tava muito quietinho. Aí eu desconfiei, né? Fiquei ali cismada. Quando eu entrei no quarto, abri a porta e entrei no quarto, ele tava com a sacola enfiada na cabeça já. Meu Deus. Ele tava mole, ele tava com o corpo mole já. Então, assim, eu acho que seria coisa de segundinho, sabe? Sei lá, 1 minuto a mais, Deus me livre. E eu me lembro que ali eu, né, peguei ele, bati nele e tal. Aí depois, quando ele foi voltando assim mais, né, ficou mais firme, voltou a respirar normalmente. Explica aí, você bateu nele pra acudir ele, né? Bati assim, né, gente? Né? Não bati nele não, misericórdia, imagina. A criança precisa de ajuda. Ai, mas eu conheço, viu? De criança que tentou isso, tive paciente, mas daqui a pouco chego lá. Então, aí eu fui conversar com ele, filho, o que você fez e tal. Aí ele foi passar a ideia dele, falou assim, mamãe, não tem jeito pra mim. Eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, eu não sei ler nem escrever, eu nunca vou fazer uma faculdade. Aí ele foi falar das demandas dele, sabe? Aquilo que traz sofrimento pra ele no dia a dia. Então ele tem ciência, ele tem consciência de que ele é diferente das outras pessoas. E isso traz pra ele sempre uma tristeza recorrente. Então a gente está sempre observando, ele toma os medicamentos dele, ele faz as terapias dele, a gente tem que estar sempre observando. Nunca mais ele entrou no quarto de porta fechada, sabe assim, pra nada, só pra dormir, porque senão ele não dorme. Mas ainda assim a gente observa a noite toda, quem levanta, meu marido quando acorda, vai lá, olha e tal, exatamente por medo disso. E eu tô sempre reparando, sempre conversando. Então, conversa nunca é demais, né? Cuidado nunca é demais, isso é amor. Tá? Isso não é frescura, isso é amor. Isso não é mimo, isso é amor, né? Você se preocupar, sentar com seu filho e falar, vem cá, como você tá? Né? O que tá acontecendo com você e tal? Talvez você tá muito feliz, até isso, gente, tá muito feliz também, é uma diferença. Mudou em alguma coisa, né?
tá muito triste, tá muito feliz ou não, a criança tá normal, mas sempre sente com ela e pergunta como é que tá a sua vida, como é que tá os seus amiguinhos, em casa. Você acha que a mamãe ou o papai falam alguma coisa de vez em quando que te ofende, deixa você triste, você bravo? Conversa, é um ser humano. Criança não é inferior a ninguém, ela só tem as limitações dela, que a gente também tem muitas vezes, né? Não deveríamos ter, mas nós temos também muitos momentos, né? Nem sempre nós somos maduros, pelo contrário, né? E então a gente tem que ter esse cuidado especial com a criança, sim. E assim, os sintomas, né? Como você estava falando de alguns riscos e tal, a gente também tem que falar dos sintomas para vocês ficarem bem atentos. Aqui eu vi como tristeza persistente, perda de interesse por atividades que antes faziam, que eram prazerosas e deixou de fazer, né? Também pode apresentar irritabilidade e isolamento social. Então, percebeu isso? Tem que ficar atento. Precisa ver o que está acontecendo, né? É como a Priscila acabou falando aqui. Filho, está acontecendo alguma coisa, né? A mamãe ou o papai fez alguma coisa que você não gostou, aconteceu alguma coisa na escola, mas tenha o acolhimento, porque às vezes tem criança que não conta. Por quê? Porque os pais, quando ouvem, já começam a brigar. Já começa a falar que ele é o culpado, que ela é a culpada. Por que ela fez isso? Por que fez aquilo? Não. Aprendam a ouvir os seus filhos. Aprendam a acolher. Ter aquele acolhimento. Se for o caso, né, dá um abraço. Né, pode falar, pode confiar na mamãe, pode confiar no papai. Né, nós estamos aqui para te ajudar. Para eles sentir segurança do que eles vão estar falando, né, Priscila? Exatamente. Ó, lembra que eu falei há pouco instante, né? Falei sobre um caso, né? De estudar. A menina, ela tava, o pai e a mãe, eles viviam em um estado constante ali de brigas dentro de casa e tal. Em um momento a menina, ela perdeu ali as estribeiras, pegou e falou assim, olha, eu não aguento mais ver nesse ambiente. E ela pegou ali um produto químico, não me lembro o que era, desinfetante, não me lembro, e ela foi tomar. Daí a mãe correu, conseguiu pegar, mas ela ia tomar. Aí, ao invés do pai sentar, conversar, peraí, filho, vamos conversar e tal, vamos entrar num acordo. Não, sabe o que o pai fez? Deixou ela de castigo, 1 mês. É um pedido de socorro. É isso que a gente tem que entender, é uma coisa muito séria, não é uma frescura, é coisa séria, tá? Então, se você tem uma dificuldade de levar a sério uma situação dessa, pensa da seguinte maneira, é uma criança, tá tentando chamar atenção. Tá? Uma criança tá tentando chamar atenção, é a gracinha dela. E se ela faz alguma coisa, né, ali na gracinha, que você interpreta que é gracinha, e acaba dando errado, e de fato ela acaba se machucando. Então, pelo sim, pelo não, né, vamos conversar, vamos analisar. Peraí, de onde você viu isso? Quem disse pra você que essa é a solução? Vamos conversar, o que tá passando na sua cabeça pra você, né, querer chegar a esse ponto? Então, levem a sério. Não é frescura, não é brincadeira. Tá? Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje, não é normal, não estou falando que é normal, estou falando comum, está se tornando cada vez mais comum. Basta, gente, dá um Google lá, dá uma olhada no Google para vocês verem como está crescendo o índice de crianças que têm cometido essas coisas, sabe? Infelizmente. Eu tenho aqui também, né, um relato até da família. Uma pessoa da minha família, na adolescência, quando a gente começamos a falar o não, que às vezes o adolescente também não sabe ouvir o não sabe entender o não. Quando falamos não é para fazer, não vou deixar, porque os pais às vezes querem proteger o filho, aí às vezes o filho não entende. O que acontece às vezes, não estou falando que é no meu caso, porque a gente sempre falamos não quando era necessário. Tem pais que, por ter sofrido muito no passado, na infância, hoje não quer falar não para os filhos, mas é necessário falar não, porque você só fala o sim, quando falar não vai dar problema, né? Então assim, no meu caso, numa das pessoas da minha família, eu falei não, né? A gente não aceitou uma situação e eu não sei o porquê, na cabeça ela entrou no quarto, né? O meu esposo falou assim, você vai estar de castigo, depois a gente conversa, porque foi o assunto que aconteceu, que ela desobedeceu. E de repente ela sai do quarto, tipo assim, apavorada, tentando dizer alguma coisa, mas não conseguia dizer o que estava acontecendo.
E aí eu comecei a bater nela, eu percebi que tinha alguma coisa na garganta dela. Bater pra acudir de novo. Bater pra acudir, pra gente. agredir. Pra tentar ver o que estava acontecendo. Se tinha alguma coisa engasgada, pra sair. A gente não sabia fazer as manobras que hoje a gente sabe. Até que de repente eu consegui colocar a mão e deu a ânsia e ela jogou fora. Ela tinha engolido uma moeda. Meu Deus. De 25 centavos. Misericórdia. Só que quando parou a moeda, que ela se sentiu sufocada, se sentiu sem ar, ela saiu correndo para pedir socorro. E nisso, quando ela fez aquilo, né, nós, na hora, já estávamos orando para que o Senhor desse o livramento para ela ali. Quando fez aquilo, eu abracei e falei, por que você fez isso? O que está acontecendo? Então, assim, não comecei, tem pais que já vai brigar, vai querer bater. Né? Eu abracei, chorei juntamente com meu esposo. E aí eu vi, né, que ela tinha até se cortado um pouquinho, tinha cortado o cabelo, porque ela tinha ficado com tanta raiva, com tanto, naquele momento ali, de ouvir o não, que não poderia, e de ficar de castigo, e fechou a porta, mas nós achamos que estava tudo bem, quando de repente não estava. Olha só, se não fosse para um socorro rápido e a intervenção de Deus, eu falo que foi Deus mesmo que, né, deu o impulso dela sair do quarto para pedir ajuda. Quem sabe hoje eu não estaria aqui. Graças a Deus ela está, já faz muitos anos, muito tempo, né, já é casada, já tem filho, e graças a Deus não aconteceu isso. E às vezes não é só uma vez que acontece. Não é só uma vez que tá acontecendo, que a pessoa tenta. Sim. Né? Eu tenho uma paciente mesmo que ela disse que já tentou umas 4 vezes. Meu Deus. E essa pessoa da minha família, depois disso ainda, mesmo ela sabendo o que tinha acontecido, ela tentou mais uma vez tomando medicação. A gente tem que se atentar que existe sim, envolve questões espirituais, porque o inimigo ele quer perturbar, né? O inimigo é inimigo, a própria palavra já disse, é inimigo. Ele veio pra destruir, roubar e matar, pra ceifar vidas mesmo. Mas não é só uma questão espiritual. Então a gente não pode simplesmente, é o demônio, é o diabo. Não. É uma questão ali, acima de tudo, psicológica. A pessoa ela não está conseguindo conciliar os pensamentos dela naquele momento. Ela não está pensando com clareza. Então ela precisa sim de uma ajuda, né? Uma ajuda profissional, de uma ajuda familiar. Ela precisa de uma compreensão, que a gente tem que entender. Eu falo isso de uma maneira geral, mas quando é em crianças e adolescentes, o que a gente tem que ter em mente é que eles não filtram a vida como a gente filtra. Eles não têm uma maturidade ainda mental para isso. Né? O ser humano ele começa a desenvolver a racionalidade dele, as questões cognitivas dele a partir dos 4 anos. E ela termina por volta dos 25 anos. Então é por isso que, não estou justificando o erro de adolescentes e jovens, mas é por isso que é comum jovens e adolescentes serem irresponsáveis, tá? Lógico, existem leis, existem regras, existe moral, existe ética, lógico, né? Os pais falaram, falou, pronto, acabou. Mas é por isso que é comum um adolescente ser inconsequente, até um jovem, dependendo aí da idade, também ser inconsequente, porque ele ainda não está 100% maduro. Não quer dizer que ele não deve ser responsabilizado por aquilo que ele faz, são coisas distintas. Mas aí a gente já entende que eles são mais instintivos e emocionais, então eles não têm essa maturidade que a gente tem para poder enfrentar a vida. Então se pega, por exemplo, eu, ser humano, Priscila, eu tenho 43 anos, uma mulher feita. Às vezes as pessoas acham que terapeuta não tem problema nenhum, né? Que a gente não pode ter nenhum problema de ansiedade, nenhum problema de depressão, nem nada. Nós somos seres humanos comuns, tá, gente? Como outro qualquer. A diferença é que a gente tem ferramentas para lidar com essa demanda. Sim. Então a gente já tem uma linha de pensamento que já dificulta essas situações, mas não quer dizer que é impossível, certo? Mas se eu posso me deparar com uma demanda complicada na vida e posso ficar desesperada, que dirá uma criança, né? Que não tem ainda, né, essa maturidade, né? Ela não tem esse emocional desenvolvido da maneira correta ainda, esse racional. Tudo para ela a comunicação dela é explosões, é choros, gritos, porque ela não sabe se comunicar. Ela não entende. E outra, se muitas vezes dentro da casa dela os pais também só se comunicam dessa maneira, por que ela vai se comunicar diferente? Então, se o pai e a mãe também, em alguns momentos, se comportam só como criança, a criança também não tem por que desenvolver, não tem por que amadurecer, certo? Então, ela sempre vai achar que é normal
ela agir exatamente pela emoção e pela razão. E outra coisa, um agravante maior ainda, famílias com violência física, onde os pais, né, sempre estão punindo as crianças, né, fisicamente, isso é um agravante a mais, tá, para uma criança se ela tiver depressão e ansiedade, para ela poder estar tentando subsídio, tá? Sim. Porque ela entende que tudo tem um preço físico, que se ela for machucada, corrige a situação. Então ela pode atribuir uma coisa a outra. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, meu pai e minha mãe só me bate. Então, aquilo que é físico, se machucar, para ela talvez seja a solução naquele momento. E acabar com a dor, né? Às vezes a criança, adolescente, eles não querem deixar de existir, mas eles querem acabar com a dor. E é uma dor invisível, que nós não vê, tem ainda aqui, que a gente não consegue enxergar e eles também não. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, fulano, né, fez isso, tirou, né, a própria vida. Mas não era isso que ele queria. Ele queria acabar com a dor que ele estava sentindo. Então, assim, precisamos estar alerta, precisamos tomar muito cuidado. Preste atenção, pai, mãe, eu sei que os pais precisam trabalhar, as mães precisam trabalhar, infelizmente, hoje em dia, os dois trabalham, né? Então, não tem como ficar atento a todo tempo de olho na criança. Mas no momento que está em casa, tem um momento de lazer junto, tem um momento de estar conversando, estar à mesa, fazendo uma alimentação, uma refeição juntos. E muitas crianças e adolescentes, eu já tive pacientes adolescentes que chegou a falar para mim que tinha desistido de falar com o pai e com a mãe. Porque todas as vezes que ele chegava para falar alguma coisa com o pai e com a mãe, eles estavam com o celular na mão e nem olhavam para ele e nem respondiam o que ele estava perguntando ou falando. Né? Então, assim, deixa um pouquinho o celular de lado. Chegou do trabalho, não vai continuar trabalhando. Já é o horário de descanso. Deixa de trabalhar um pouquinho, dá atenção para os filhos, vê a necessidade deles, o que eles estão precisando. Porque às vezes um fato, só de você sentar e ouvir o seu filho, já é um ato muito grande de amor que ele vai estar sentindo naquele momento. O problema é que muitos de nós perdemos o prazer de estar com nossas famílias, né? Perdemos o prazer das coisas simples. Então, eu trabalho a semana inteira, trabalho muito, quando chego em casa eu tenho que cuidar da casa e tal. Quando eu for descansar, eu quero ver minha novela, eu quero ver minha série, eu quero mexer no celular, eu quero paz, eu não quero criança me perturbando, né? Não é assim que muitos de nós pensam? É ou não é? Né? Vamos ser sinceros. Então, nós perdemos a essência do que é se distrair, do que é lazer com os nossos filhos, com maridos ou com esposas. A gente perdeu essa essência do que é o descanso, né, com a nossa família. A gente colocou isso para depois. E não é. Quantas vezes chega paciente para mim e eu vou conversando ali, como que é o descanso em família? No final do ano a gente viaja pra praia. Não é só isso o descanso. Sentar na mesa para comer, bater papo, conversar, isso daí já é um descanso em família. Né? Já não precisa ir no shopping, gente, gastar 200, 300 reais de lanche do McDonald's para você poder ter um lazer ali em família. Existem muitas opções gratuitas e existem opções dentro de casa. Vamos brincar de stop. Não era assim antes? Vai desenhar uma amarelinha na rua pro seu filho brincar, né? Vai bater bola com ele, vai fazer um piquenique, né? Quer mexer no celular o tempo todo? Não dá, realmente não dá. Então vou fazer alguma atividade em casa para poder envolver eu e meus filhos. Vai lá e compra um videogame. Aí fica o dia inteiro jogando. Também não dá, né? Então, para você assistir um filme com alguém, não é interagir com alguém. A gente tem que deixar isso bem claro. Quando eu sento, por exemplo, se eu e meu esposo, a gente senta para poder assistir algum filme, a gente tá voltando nossa atenção para o filme, não para os dois. Então, em casa, a gente tem o costume de fazer isso. Quando acontece isso, a gente comenta o tempo todo sobre o filme pra gente poder interagir, né? Mas vamos resgatar isso daí, porque a gente colocou que a família não é descanso, e família tem que ser o nosso descanso. Família tem que ser casa, tem que ser o lugar onde a gente volta e tem paz, tranquilidade, e não ao contrário, a gente jogar o estresse, né, na família. Eu me lembro de uma historinha que conta que tinha um homem que ele era pedreiro, né, e uma vez ele foi fazer um serviço numa casa
e chegou lá, deu tudo errado. Tudo que pode dar errado, deu errado. Aí o rapaz que contratou o serviço dele falou assim, olha, eu vou levar você pra sua casa, né? Amanhã a gente volta e você tenta de novo. Aí pegou, levou ele embora pra casa. Quando chegou na casa dele, ele falou assim, olha, vamos entrar e tomar um café com a minha família e tal. Tudo bem. Daí ele desceu do carro e tinha uma árvore em frente da casa. Daí aquele senhor que trabalhava com obras, ele parou naquela árvore e ficou alguns segundos ali falando com a árvore, alguma coisa e tal. E entrou dentro de casa e ali foi uma maravilha, brincou com os filhos, conversou, eles tomaram café. Aí na hora do rapaz ir embora, o rapaz que havia contratado o serviço, né? Aí pegou e falou pra ele, cara, me tira uma dúvida aqui, né? O dia foi horrível, tudo que tinha pra dar de errado, deu de errado. Daí você chegou na sua casa, a gente tava super estressado, nervoso, a hora que você chegou na sua casa, você se transformou, você brincou com seus filhos, conversou, tomando café, dando risada. Mas o que aconteceu? Eu não entendi nada. Daí ele falou assim, olha, você viu aquela árvore na hora que eu cheguei, que eu parei de frente com ela? Eu falei assim, vi. Então, quando eu cheguei ali, eu coloquei todos os meus problemas ali naquela árvore. Eu falei assim, todos os meus problemas vão ficar aqui. Agora eu vou entrar, vou ficar com a minha família, vou ter paz com eles, vou viver um momento de felicidade com eles. Amanhã eu volto, pego os problemas de volta e vou trabalhar. É a mesma coisa. Entrou na sua casa, esquece dos problemas. Esquece da vida lá fora. Casa é lugar de repouso. Casa é lugar de paz, de tranquilidade. Ah, Priscila, você tá falando isso porque você não conhece meu esposo. Você tá falando isso porque você não conhece minha esposa. Se os dois fizerem a mesma coisa, vai dar certo. Sim. Né? Se os dois tiverem o mesmo pensamento, vai dar certo. Aí não vai ter nenhum tipo de alvoroço dentro de casa. As crianças vão estar também tranquilas. E ninguém, gente, sabe, vai ser um lar em paz. Mas a gente tem que entender isso. Qual é o sinônimo de descanso? O sinônimo de descanso, de paz, de vida ainda é o núcleo da nossa família. Ainda é ter paz com a nossa família. Não adianta ter paz com os de fora e não ter paz com os de dentro. E assim, uma coisa que se perdeu muito, de uns tempos pra cá também, é as brincadeiras com os pais, né? De brincar, a mãe antes brincava com a filhinha de boneca, de casinha, né? E falava, arrumava a boneca enroladinha, falava, ai filhinha, nenenzinho, brincava. O pai brincava de carrinho com o filho, ou então ia jogar bola, ou então jogar um jogo de dama, um stop. E hoje em dia não tem mais isso, né? A gente não consegue mais ver isso nas famílias. E é muito importante resgatar essa comunhão com a família, essa amizade com a família, né? Não adianta ter amizade com os pessoal de fora, rir com todo mundo, brincar com todo mundo, né? Falar piadinha com as pessoas de fora e chegar dentro de casa como se não tivesse ninguém. Não adianta. O principal é a família. O principal é os filhos, esposo. Então não adianta ser legal lá fora e dentro de casa ser uma pessoa indiferente. Então as crianças percebem, os adolescentes sentem. Então mais uma vez a gente está alertando. Pais, preste atenção nas crianças. Preste atenção nos adolescentes, jovens. Como que eles estão? Comportamento tá diferente? Tá comendo muito? Tá comendo menos? Tá dormindo demais? Porque o sono também é um sinal de depressão. É uma fuga, né? É uma fuga, porque quando tu dorme, você não vai estar pensando em nada, não vai estar vendo, não vai estar ouvindo. Então, dormir demais também é um sinal de depressão. Irritabilidade é um sinal de depressão. A criança não quer ir para a escola mais, o adolescente não quer ir, alguma coisa errada está acontecendo. É um alerta. Então, assim, às vezes a criança não fala. O não falar já é um sinal. Já é um sinal. Então, sinais estão sendo dados. Tem que prestar atenção nos sinais. Exatamente. Então, deixa eu pegar um dado aqui para vocês. O subsídio, né? É a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, né? Perdendo aí, tá, para acidentes automobilísticos, tá? Que é uma coisa aí que acontece muito, inclusive entre adolescentes. Não é, o número maior não é entre jovens, é entre adolescentes. Tá? O carro tá lá, o pai tá dormindo, o adolescente pega o carro e sai pra rua e vai, não tem nada na cabeça, né? Ou o pai ensina a dirigir, o adolescente pega e sai com o carro. Então, são os índices maiores. Mas pensa bem, a quarta principal causa de morte, né, ser o subsídio, né,
isso é um absurdo, porque olha quantas doenças não existem, quantas possibilidades, probabilidades existem de acidentes no mundo, e essa ainda ser algo que predomina tanto. Então, é uma coisa assim para se pensar, para se observar, e não só no Setembro Amarelo. Volto a dizer, em todas as lives a gente falou a mesma coisa, vou voltar a dizer. Setembro Amarelo é o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem que lembrar das pessoas que cometeram esse tipo de coisas. Eu tenho pessoas na minha família que aconteceu isso, tá? É coisa que abala a família inteira, acaba com uma família inteira. E que se for na infância ainda, gente, é muito pior. Então é uma coisa assim que vai marcar aquela família pro resto da vida. Então, em nome de Jesus, observe mais seus filhos, observe os adolescentes, observe os idosos, porque existe uma taxa muito alta entre idosos, tá? Hoje é a nossa última live sobre esse assunto. Então vamos prestar um pouquinho mais atenção na nossa saúde mental, que às vezes a gente acha que tudo só acontece com o outro, nunca pode acontecer com a gente, né? Então vamos cuidar da nossa saúde mental, principalmente pra gente também poder cuidar da saúde mental daquelas pessoas que a gente ama, né? Sim. E aqui, só pra gente já estar encerrando, vamos passar assim as causas, né? Qual que são as causas da depressão? Então a depressão é multifatorial e pode ser desencadeada por fatores biológicos, alterações hormonais, predisposição genética, tá bom? Se alguém da família já teve depressão ou trata de depressão, também é um sinal. Desequilíbrio químico no cérebro, que pessoas que usam drogas, né? Pessoas que usam bebidas ou drogas, então pode também causar. Fatores psicológicos, eventos estressantes, perdas, traumas, e a coexistência de outros problemas de saúde. Então, olha, isso é um fator que também leva à depressão. Fatores sociais, pressão social, problemas de autoimagem, tá? A baixa autoestima também é algo que leva também à depressão, né? Então, precisa estar de olho nisso. E dificuldades no ambiente escolar ou familiar. Agora, o tratamento da depressão, o que precisa? O apoio familiar. O envolvimento da família é essencial, tá bom? Para esse momento, o acolhimento, como nós já falamos aqui, criar um ambiente de apoio, promover sucesso terapêutico, a psicoterapia também, a abordagem como terapia cognitiva comportamental, a terapia interpessoal são eficazes nesse tratamento de depressão infanto-juvenil. Medicação antidepressiva, se o psiquiatra passar, né? Não dê medicação por conta própria, precisa levar no especialista, que é o psiquiatra. Não pode piorar a situação. Então, antidepressivos, antissolíticos podem ser usados em casos moderados, a grave, sempre por prescrição médica, tá bom? Mudança no estilo de vida, então vamos incentivar um ambiente acolhedor, a autoestima, e o diálogo aberto pode ajudar na recuperação. Também nós temos aí o CVV, né, que é 24 horas, né, se tiver algum adolescente, algum jovem que está ouvindo e está se sentindo nessa situação, tem medo de falar vergonha, tem o CVV, que é 24 horas, é 188, é isso? Nossa, eu não lembro. Eu me esqueci. Mas, gente, é só puxar que é fácil. Vou deixar aqui para você, por exemplo, você que tá numa situação assim que você acha que já não tem mais solução mesmo, tá? Seja o motivo que for. Não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, terapeuta. Gente, se não tiver um órgão específico para você correr, no pior das hipóteses, sabe o que você pode fazer? Entra numa igreja e vai falar com o pastor. Entra numa igreja e vai falar com o padre. Sabe? Vai conversar. São pessoas, tanto o pastor quanto o padre, eles não podem sair falando por aí. Eles têm que ter um sigilo igual ao terapeuta. Então eles vão conversar com você, eles vão te aconselhar, eles vão te ouvir sem julgamento e não vão sair falando por aí. Então, no pior das hipóteses, sabe? Lógico que não é um tratamento, tá? Eles têm o preparo específico na área deles, eles não têm preparo específico para essa saúde mental como um todo, como um tratamento. Mas eles podem te dar um suporte ali de emergencial, certo? Então existe essa possibilidade. Passei na frente de uma igreja evangélica, passei na frente de uma igreja católica, sabe? Tem lá um padre, tem lá um pastor, entra lá ao invés de tentar fazer uma coisa terrível como essa. Existe sim essa opção, tá? Como a pastora aqui falou sobre as principais causas da depressão, eu vou falar aqui, já vou encerrar da minha deixa aqui, sobre as principais causas daí do subsídio, tá? É a depressão, como a pastora falou,
problemas amorosos ou familiares, problemas, intrigas, brigas, né? Ou até perdas familiares, tá? Luto, uso de drogas e álcool, bullying, como a gente já falou, traumas emocionais, lembrando que traumas emocionais abrangem muita coisa, tá? Diagnóstico de doenças, tem pessoas que têm aí diagnóstico de doenças, né, às vezes terminais ou não, a própria pessoa não vê mais esperança e acaba dando, né, fim a tudo. Síndrome de burnout, que a gente já falou aqui em uma das nossas lives também, que é o excesso de trabalho, né, a sobrecarga no trabalho, é a doença do trabalho, né, e esquizofrenia. Lembra que eu falei sobre, né, quem tem algum tipo de transtorno mental, alguma coisa do tipo, já tem uma predisposição maior. Esquizofrenia é um dos maiores de todas, esquizofrenia e bipolaridade, tá, gente? É um dos maiores motivos, assim, de pessoas que cometem subsídio, né, que possuem algum tipo de transtorno. Esses dois transtornos aí. Sim, a esquizofrenia. A gente precisa falar dos transtornos uma hora também, sim, né, Fih? Tem pessoas que não sabem o que é esquizofrenia, não sabem o que é bipolaridade, como que é o outro nome que eu confundo às vezes? Borderline, né? Então a gente vai uma hora estar trazendo também esse assunto para vocês. Então, assim, e uma das coisas também que adolescente tenta fazer isso quando os pais proíbem namoro. Sim. Ou então quando o namoradinho larga, não quer mais. Ensina o seu filho se valorizar, né? Ensina que há momento para todas as coisas, que às vezes não era para ser. Por isso que o diálogo é muito importante dentro de casa, né, Priscila? Então, assim, é uma das coisas que nem na minha família. Foi por causa de namoradinho, na minha família. A paixão é perigosa, né? Foi por causa de namoradinho. Então, já pensou se a pessoa comete isso... A outra vai ficar viva, vai viver a vida dela, né? Normalmente, pode ser que de início até que não, mas depois vai ser normal. E quem perdeu foi aquela pessoa que cometeu o subsídio, que a gente mudou a palavra aqui, tá? Tá conosco ali Priscila Josiane, o Elianai, também a irmã Zenaide, tem também a Érica, sua amiga, Érica de Moraes, que você me indicou lá para fazer a palestra. Gente, é tanta gente, vocês não têm noção, a cabeça da gente tem uma certa Érica também, Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Nós já estamos encerrando. Gente, para quem não sabe o que é o CVV, o número é 188, pode estar ligando 24 horas, tá bom? É o Centro de Valorização da Vida, tá? É uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio emocional e a prevenção do subsídio, tá bom? Gratuitamente para qualquer pessoa no Brasil. Então, se vocês às vezes tiver alguém com algum problema nesse momento, tentando, ligue de madrugada, qualquer horário, que eles vão estar ali dando a atenção necessária. E amanhã nós vamos ter uma nova live, gente. Amanhã vamos estar fazendo uma live às 11 horas da manhã. Eu, né, a pastora Andréia, psicanalista, a psicanalista, professora, tantas qualificações. A Priscila vai estar conosco, também a Daniele, psicanalista, e a terapeuta Elizabeth. Às 11 horas da manhã vai ser uma live bem interativa, bem legal. Érica Nunes. Isso, Érica. Você tá aí ligadinha, hein, Érica? Deus abençoe, viu? Beijo, querida. Então, amanhã, 11 horas da manhã, nós vamos estar falando os assuntos. Fala os assuntos aí, Bri. Nós vamos falar sobre ansiedade, só que com mais clareza, depressão também com mais clareza. Vamos falar sobre sobrecarga no trabalho, sobrecarga na igreja, né, abusos ali e tal. E vamos falar sobre narcisismo, certo, gente? Parece que um assunto não tem nada a ver com o outro, mas tem tudo a ver. Todos eles se cruzam aí, tá certo? Sim. Então você é nosso convidado pelo YouTube nesse mesmo canal, pelo Instagram nesse mesmo Instagram e também no Instagram da pastora. Qual que é o É a Andréia Rodrigues. Não é esse, não. Não? Não, é pra _Andréia Rodrigues. Eu tô sabendo mais que você, tá vendo? Eu tô com dois, gente. Na verdade, a quem tá fazendo é Andréia Rodrigues, esqueci.
Mas como ainda não tenho tanto de seguidores, eu tô fazendo no meu pessoal, que eu preciso até mudar, viu? Troca depois, vou trocar. Pastora Andréia, P-R-A-P, Andréia... _ André Rodrigues. É isso aí, olha, você sabe mais que eu, gente, tá vendo? Olha aí. Eu escrevo, né? Por isso. Tem algodão branco, né, Pri? Tem mesmo. Mas, gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês aí, tá bom? Compartilha essa live, manda pros amigos, para aquilo que você vê que tem alguém na família que tá com esses sinais aí, fala, olha, ouve essa live aqui, tem alguns sinais de alerta, alguns conhecimentos que é bom você estar ouvindo para você ficar de olho aí, principalmente quem tem filhos, crianças, adolescentes, encaminha essa live aí para essas pessoas que vocês conhecem, tá bom? Beijo, brigadão, Deus abençoe, um bom final de semana. Até amanhã, gente. Até amanhã, às 11 Amanhã tem horas. sorteio, hein, gente? Tem sorteio. Volta aqui, amanhã tem sorteio. Eita, Glória! Tá certo, gente? Deus abençoe, bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Eita. Aqui, André, encerra aqui pra mim, sabe? Encerrar, tem que encerrar lá mesmo. Aqui, deixa eu ver.